mas não parece que você tem essa idade, tá super conservada. Isso daí é coisa pra velho. Quem, gente, nunca ouviu frases como essa, ou até proferiu palavras? Saiba que esse comportamento é chamado de etarismo e é uma coisa muito séria, viu? Você já ouviu falar ou sabe o que é? Nós descobriremos agora, pois este é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E eu recebo aqui no estúdio a gerontóloga Carolina Godoy. Seja muito bem-vinda, Carolina. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Tema importante, né, da gente falar. E só para reforçar, né, gente, dia 1º de outubro foi comemorado o Dia Nacional do Idoso e também o Dia Internacional da Terceira Idade. E aí, durante todo esse mês, né, Carolina, diversas atividades, diversas instituições, incluindo as públicas, fazem uma série de ações para a gente avançar e repensar, né? A gente já precisa avançar muito nessa discussão ainda. Carolina, e é justamente isso, né? Eu citei algumas dessas palavras, muitas delas que muitas vezes até nós já falamos, né? E é uma coisa natural, cultural, mas que é muito sério, né? É tida como etarismo. Exatamente. O etarismo, ele é o preconceito relacionado à idade, né? Ele pode ocorrer tanto ali na fase da velhice, quanto também na infância, em outras fases da vida, adolescência, por exemplo. E é realmente isso, parece sutil, né? Porque são coisas que estão enraizadas, são coisas que normalmente acontecem no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente aprendeu dessa forma. Então, tem um conhecimento errôneo ali, um mito, que isso vai influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, consequentemente, influenciam as nossas atitudes e comportamentos. E isso pode ser traduzido em discriminação, em preconceito, em piadinhas que muitas vezes podem ser inofensivas, mas que trazem, por exemplo, uma sensação de exclusão, de mal-estar, enfim, coisas que podem ser prejudiciais para pessoas ou até pensando macro, né, em políticas públicas, por exemplo. Sim, para a gente entender para o pessoal de casa, então, ficar bem situado, além do etarismo que a gente explicou, aí tem duas palavras semelhantes que é o idadismo e ageísmo. Elas são sinônimos mesmo? Querem dizer a mesma coisa? Isso, são sinônimos, elas têm essa relação do preconceito relacionado à idade, né? Pode ser, inclusive, como eu mencionei, para outras fases da vida que não a fase da velhice. Uhum. E é engraçado, né, Carolina? Outra coisa cultural, né? Muitas vezes quando você pergunta a idade de uma pessoa, sobretudo uma pessoa que muitas vezes passou dos seus 40 anos, muitas pessoas ficam com vergonha e tal. É uma questão cultural, né? Por que a gente tem esse problema de falar da idade? Soa como até muitas vezes uma falta de educação, perguntar a idade de uma pessoa, principalmente para uma mulher, né? É uma coisa também para ser desmistificada, né? Sim, com certeza. Acho que isso tem muita relação com como a gente vê a fase da velhice. Então, se a gente vê como algo ruim, algo como que a gente não quer atingir, que é relacionado à doença, é relacionado à coisa que é feia, né? Então, a gente acaba se afastando daquilo, acaba tendo uma repulsa daquilo, né? Então, talvez mudar o olhar para essa fase pode auxiliar, né? E tem muito a ver com a cultura também. Em outras culturas, em outros locais, pode ser que perguntar a idade não ofenda, né? Então, isso tudo é uma construção social, vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. E que bom, né, que estamos envelhecendo, isso é sinal de que a ciência tem evoluído, políticas públicas também, apesar da gente ter muito que avançar ainda, mas que a qualidade de vida, que as pessoas também estão mais conscientes disso, né, e o reflexo são as pessoas vivendo mais, esse é um fator muito positivo. Mas esse preconceito, ele ainda existe, né, bastante. Eu gostaria a repórter Francine Padilha, gente, ela perguntou para algumas pessoas, duas mulheres, se elas já ouviram frases do tipo diminuindo pelo fato delas serem mais velhas. Vamos conferir o depoimento delas. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou ouviu frases preconceituosas relacionadas à idade? Sim, muitas vezes, principalmente na questão da maneira de se vestir, de às vezes usar uma roupa um pouco mais colorida, né? O pessoal sempre fala sobre isso, achando que depois dos 50, 60, a mulher já tem que ficar, como eu costumo dizer, sentada no sofá fazendo crochê. E não é. Nós somos empoderadas, nós temos como estudar. Eu, recentemente, estou terminando uma segunda faculdade. Então, acho que tudo isso é o espaço que nós conquistamos.
precisamos. Então, hoje a idade não quer dizer nada, e sim o que você faz com o seu tempo, o que você ainda pretende, quais são seus sonhos, seus objetivos. O mais importante para mim hoje é isso, é você buscar os seus objetivos, e para isso não tem idade. Sim, sempre, né? Eu acho que é bem comum isso aí, e realmente a gente ouve sempre. É, por exemplo, nossa, quando eu chegar na sua idade, quero estar assim. Ou então, ah, que legal, você pratica atividade física, né? Você está bem. Tipo de coisa assim, né? Agora, muitas vezes a pessoa tenta elogiar, na verdade, com falas assim, né? Sim, às vezes está tentando elogiar, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que se incomodam. Eu, no meu caso, não ligo, não deixa, né? Deixo para lá, mas eu sei, eu tenho muitas amigas que se incomodam com isso e tal. Mas, Como se o envelhecer, digamos assim, fosse um atestado de não poder fazer uma série de coisas, né? exatamente, acabou a vida, né? Não pode mais fazer nada. Então, ou usar uma roupa diferente, ou você fazer uma atividade assim que mais jovens que fazem, né? E você já sofreu, o que você já ouviu relacionado à idade, né? Quais foram as principais falas que você já ouviu? Muitas vezes, principalmente quando o trabalho era para recepção. Você tem uma experiência administrativa, você sabe, tem aquele trato ao telefone para falar com cliente, com pessoas, mas, não, mas aí a sua aparência já é um pouco mais velha e para a gente não fica bacana. Então, esse preconceito de atendimento por aparência é o que eu mais ouvi e deixei de ter alguns cargos por esse motivo. Tá, então, né, Carol? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que uma das convidadas comentou que na hora de fazer entrevista de emprego, ela tem a qualificação, tem a experiência, mas ter de ouvir, mas você tem uma aparência mais velha, é bem complicado, né? A gente sabe que é real isso em diferentes áreas, né? Que é uma situação muito... E aí mexe, né, com autoestima também, a gente indo a fundo, né? Expandindo esse assunto, é bastante complicado. É bastante complicado, infelizmente bastante comum também, e a gente pode pensar que esse estigma, esses rótulos, esses preconceitos, eles se sobrepõem. Então tem a questão relacionada à idade, tem a questão relacionada ao gênero, porque a gente pode parar para pensar por que que em homens o cabelo branco é considerado charmoso, elegante, e em mulheres o cabelo branco é considerado desleixo, por exemplo, né? Isso tudo tem uma questão também cultural, também para a gente repensar, né? E aí esses preconceitos, eles se sobrepõem e fica cada vez mais difícil essa questão, por exemplo, do emprego, que é bem delicado. E aí das roupas, né? É bem engraçado. Se a mulher, ela não se arruma, né? Sobretudo com a mulher, ela é considerada desleixada. Se ela também se arruma, dependendo da idade, ela também é criticada pela maquiagem, pela roupa. Mas isso não é roupa que uma pessoa mais velha usa. As frases por aí que a gente costuma ouvir, né? Exato, tem a questão, por exemplo, da cor do batom, do tamanho da roupa, isso tudo a gente precisa questionar, né? Porque é assim, isso vem, às vezes, desse mito que eu comentei, né, anteriormente, que acaba moldando, interferindo na forma como a gente pensa e como a gente se comporta em relação a eles. E quebrar esse ciclo, né? Quebrar esse ciclo. Que esse é o nosso papel, que a gente consiga, mais pra frente, ter uma realidade um pouquinho diferente. A gente só para... concluir, a gente falou também da questão do mercado de trabalho. Muitas empresas, inclusive, né, acabam barrando quando a pessoa tem uma certa idade, apesar da experiência, acaba barrando. A gente sabe que isso é ilegal, né, não pode colocar isso numa vaga para pessoas de até tal idade, por exemplo. Mas a gente sabe que, infelizmente, na prática, a realidade é outra, né? A lei, ela não é seguida. Bom, gente, para a gente falar um pouquinho, então, sobre o mercado de trabalho para a terceira idade, como é que está essa situação aqui em São José dos Campos, eu vou chamar agora, então, o repórter Thiago Bezerra, que ele está com o diretor do Departamento de Apoio e Qualificação ao Trabalhador, Alexei Neves. Tá me ouvindo? Tudo bem com você, Ti?
Dani, tudo bem com você que está assistindo também? Pois é, né? A gente não pode dizer que a situação para as pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho de São José atualmente é a melhor, mas a gente espera que isso gradualmente vá melhorando aos poucos, né? Aqui ao meu lado então está o Alexei, que vai conversar com a gente sobre isso. Alexei, fazendo uma análise do atual momento da nossa cidade em relação às vagas oferecidas para esse público, 50 anos ou mais, a gente pode dizer que está favorável, está melhor do que era antes? Qual que é a sua análise? Olá, Tiago, olá a todos. É uma análise interessante de se fazer em São José, que percebemos assim, pode ser que alguns grupos empresariais, alguns contratantes de mão de obra não tenham ampliado tanto a vaga específica para 50 anos ou mais. Mas temos uma população madura em São José bem qualificada. Então, eles participam dos processos seletivos, as empresas estão mais abertas a contratar esse profissional mais maduro, mais experiente, e eles acabam ganhando a vaga mesmo de pessoas mais jovens. A gente não tem um número muito atualizado para 2023, por exemplo, mas a gente tem um comparativo que foi feito em 2020. Qual é esse comparativo? É um comparativo muito interessante, positivo para esse público, né? Em 2005, 2006, pelos dados da RAIS, do Ministério, né, de Brasília, nós tínhamos por volta de 12% da população que trabalhava em São José dos Campos acima de 50 anos, né? E neste momento temos por volta de 20%. Então aí houve um aumento de praticamente 50% da população que trabalhava nesta idade em 2006 para agora 2020, 2021, 2022. O que será que mudou nesse intervalo para a gente ter mais vagas oferecidas para esse público? Eu acho que a população realmente está mais madura, né? As pessoas ganharam a sua idade aí, e também as empresas estão mais abertas a entender que este profissional traz, né, uma bagagem de bastante experiência, tem bastante habilidade em trabalhar em equipe, né, passou por grandes desafios, algumas crises importantes no mercado, e isso pode contribuir no momento desafiador da empresa em que ele consegue uma oportunidade. Alexei, a gente sabe que cada empresa vive uma realidade distinta, mas falando da realidade do PAT, as vagas oferecidas pelo PAT. Lá no PAT tem essa distinção de faixa etária? A empresa que procura o serviço do PAT pode dizer que era uma pessoa com idade entre 20 e 30 anos, ou isso não pode ser feito? Bem interessante a sua pergunta, porque não sei se todos sabem, mas é isso mesmo. O PAT não pode, a pessoa que divulga a vaga no PAT, contratante de mão de obra, não pode escolher o sexo nem a idade, né? Então, realmente, as pessoas são encaminhadas para os processos seletivos das vagas, são abertas no PAT, vão ganhar a vaga por sua competência. E temos visto muitas empresas contratando esse público. Foco, então, né, Dani, na escolaridade, foco, então, na qualificação profissional e não na idade. É o que a gente acha que deve ser feito, de fato, né? É com você. Sem dúvida, Ti. Então, obrigada pela participação aqui com a gente. Bacana, né? São José dos Campos, pelo menos a gente vê que está investindo nesse sentido. O preconceito ainda existe, mas a gente tem que ir criando esse tabu. E eu acho que quanto mais pessoas ativas, né, Carolina? Eu acho que os mercados também, os próprios empresários, eles de certa forma vão ser até forçados a mudar um pouquinho essa estratégia. No caso, quem ainda tem esse preconceito em contratar pessoas mais velhas, né? Com certeza, o envelhecimento populacional é uma realidade, né? Então a gente vai ter cada vez mais pessoas com mais idades, né? E entender que as pessoas, elas são plurais, né? Então as pessoas, elas têm diferentes maneiras de envelhecer, elas vão ter diferentes expertises, né? E a gente pode aproveitar isso de uma maneira muito benéfica, né? Então a gente vai ganhar, né? O contratante só tem a ganhar com essa pluralidade ali. Então, tanto de pessoas mais velhas, como de pessoas mais novas também, que também enfrentam dificuldades para se inserir no mercado de trabalho muitas vezes. Sem dúvida, e hoje também, né, eles estão buscando mais cursos de qualificação também, né? Isso é bem interessante para que a gente tenha uma população de fato bem mais ativa. E, Carol, como que você avalia? A gente fala um pouquinho da questão do mercado de trabalho, São José dos Campos nesse sentido também. Como que você avalia a nossa situação nesse sentido? São José é uma cidade que tem bastante espaços, né, voltados para pessoas idosas, espaços também pensados na intergeracionalidade, que é a questão de misturar gerações, né? Isso é muito importante, porque isso faz com que esses preconceitos, essas discriminações, elas vão se desfazendo, né? Porque o contato, o conhecimento, eles são importantes para essa quebra de tabu. Então, a gente tem aqui espaços muito propícios para isso. E a
ajuda tanto na questão do mercado de trabalho quanto nas questões sociais como um todo. Perfeito. Bom, a gente está no limite do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a presença da Carol aqui no Diálogos. Muito obrigada, contribuiu bastante com a gente. Um assunto que a gente precisa falar, né, gente? O etarismo, talvez muitas pessoas ainda não conhecem, mas ele existe no dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas praticam e não sabem que estão praticando. Carol, muito obrigada pela participação aqui com a gente, mas fiquem por aí porque no próximo bloco tem mais Diálogos da Cidade. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre etarismo. Vocês já ouviram falar? Sabe o que é? Gente, etarismo é o preconceito contra pessoas mais velhas. E também aquelas muitas frases que a gente fala que infelizmente já estão tão enraizadas, tão popularizadas em nosso vocabulário, né? Direcionada a essas pessoas. Para conversar com a gente, então, nesse segundo bloco, eu recebo a Dora Soares, que é socióloga, e também, gente, a Marcela Melhas, que é geriatra. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, vou voltar falando, né, sobre... a gente sabe do etarismo, né, que é uma coisa muito séria, e é bem complicado falar, mas é como se, quando a gente fala das mulheres principalmente, como se elas perdessem a utilidade ao longo dos anos, né? Quer começar, Dora? Você como socióloga? Bom, o termo assim, utilidade já determina bem esse preconceito com o qual nos olham. Nós não somos reprodutoras apenas, né? Nós temos uma idade fértil, mas a idade do prazer é permanente. Então, essa negação da maturidade, esse estímulo para a eterna juventude, para um padrão único de beleza, para um padrão único de referência do que é estar bem, né? Que é ser jovem, inteiramente saudável, sem nenhum tipo de portador, de nenhum tipo de deficiência e tal, esse padrão que é raro, que não é todo mundo, e que todo mundo envelhece, que é o nosso destino. A questão do etarismo, do preconceito contra os mais velhos, é, na verdade, uma negação de si mesmo, um estímulo à individualidade que esse tempo hoje, tão pouco solidário, tem reafirmado, né? Porque todos envelhecemos. Envelhecer é maturidade, é uma coisa fantástica. Agora, o corpo acompanha. Então, ter orgulho da própria história e do próprio corpo é bacana. Ter preconceito contra idosos mais velhos, primeiro que é negar o seu próprio futuro, seu sonho de durabilidade, né? Longevidade é o termo correto, né? Então, esse sonho faz parte da maturidade. Essa coisa da eterna juventude, de um padrão único de beleza e de reconhecimento, é apenas um estímulo à grosseria, à falta de empatia, a uma estupidez social absolutamente desnecessária, como todo tipo de preconceito. Porque, afinal, aproveitar a experiência, ouvir histórias, saber das mudanças, num tempo tão rápido, né? Por exemplo, eu moro com pais de 90 e 88, eu falo, vocês são do início do século passado, antes da Segunda Guerra, vocês são história viva do meu lado. Eu faço papel de museu interativo, que a gente brinca, né? Mas essa experiência, essa memória, essas histórias que não estão contadas nos livros, mas que a gente pode recuperar, esse prazer do convívio é uma coisa que tem se negado, né? Com esse individualismo, com essa estupidez com que temos vivido os últimos tempos de falta de solidariedade. Então, esse preconceito é apenas um reafirmar do que não somos, os perfeitos. Dúvida. E, Marcela, é importante a gente reforçar também que não tem limite, né? Não temos, todos nós, e as pessoas mais velhas, obviamente, não têm que ser limitadas, né? Não há idades para se fazer, para não se fazer alguma coisa. Você que recebe, né, vários pacientes, acompanha bem de perto mesmo a realidade das pessoas mais velhas que estão envelhecendo, e a gente não pode rotular, limitar, né? Exatamente. O meu convívio aqui
o tempo todo a gente recebendo pacientes. Essa semana passada eu tive uma paciente que, curiosamente, contou que estava recém-casada, nos seus 79 anos, né? Eles namoram, eles saem, eles viajam, eles têm planos, eles têm sonhos, e a diferença é que a gente tem que ter um respeito muito grande pela experiência individual de cada um, né? E como a colega disse muito assertivamente, tirar um pouquinho desse preconceito, né, das limitações. A gente, obviamente, evolui com limitações físicas, mas a nossa mente é o que acompanha. A gente tem colegas muito jovens com uma mente muito antiga e o contrário também. Sem dúvidas. E que bom, né? Que bom que as pessoas estão envelhecendo. E eu acho que o mais bonito disso tudo é a experiência, né? As vivências, as histórias de vida que você adquire nessa jornada e aí que fazem toda a diferença, né? Da forma como você lida com a vida mesmo, com os problemas, com as pessoas, com quem está em seu entorno, né? Essa experiência, as pessoas têm muito o que mostrar e ignorantes são aqueles, né, que acabam, de fato, rotulando, mas isso não é coisa para pessoas mais velhas e tudo mais. Essa experiência é muito bonita, né? Certamente. A gente acompanha muitos familiares, né, que são o nosso maior feedback, e a gente vê de tudo. Eu costumo dizer que eu aprendo muito o tempo todo no meu dia a dia. E é uma arte você saber ouvir também, né? As histórias, as experiências que meus pacientes têm para contar. Eu tenho pacientes de 104 anos com uma cognição perfeita e uma alegria invejável de pacientes de 40 e poucos anos fazendo anti-age que não tem. São exemplos para nós. Marcela, muito obrigada pelo tempinho que você disponibilizou para conversar com a gente. Sei que agora você tem paciente, né? Segue aí, mas muito obrigada por dar o seu depoimento, você que vive aí nessa realidade, né, e pôde conversar com a gente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, um grande abraço para todos. Até mais. É isso, então. Bom, vamos seguir com a Dora, mas antes da gente seguir a nossa conversa, eu gostaria de exibir um vídeo, gente, que circulou nas redes sociais há alguns meses, em que 3 estudantes na faixa de seus 20 anos debocham e zombam de uma colega universitária de 45 anos que se matriculou num curso superior. Então vamos rever esse vídeo? Vou pedir para o pessoal colocar, por gentileza. Gente, quiz do dia. Como se matriculou um colega de sala? Ela tem 40 anos já. Aqui eu quero saber. Era pra estar aposentada. Realmente. Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Não tem, eu tenho essa opinião. Não sabe? Ai, julgada. Acho que a professora é o Google. Tá aí, gente, cenas lamentáveis, né? Essa estudante vítima de preconceito é a Patrícia Linares, como eu falei, ela tem 45 anos e ela cursa biomedicina em Bauru, que é uma cidade que fica no interior aqui de São Paulo. Eu até estava vendo uma entrevista da Patrícia depois, ela comentou que, obviamente, esse fato a abalou muito, né? É bem complicado. E ela estava falando um pouquinho da história dela, que ela não pôde estudar quando mais jovem, por conta da realidade de maioria das pessoas, né, que tinham que trabalhar para poder ajudar os pais em casa. E aí agora, quando ela teve essa oportunidade, infelizmente a gente se deparou com cenas lamentáveis como essa. Dora, você está me ouvindo? Ouvindo, sim. Uma situação lamentável, né? Esse caso é um dos que repercutiu, né? Mas quantos, infelizmente, não acontecem diariamente, Brasil afora, não é mesmo? Uma tolice, uma estupidez, uma falta de solidariedade, de reconhecimento do esforço alheio, porque em que idade paramos de estudar? Nunca. Se temos ambição de conhecimento, nunca paramos de estudar. Se somos profissionais que se realizam e competentes, estamos nos atualizando e nos qualificando o tempo todo. Então, é uma tolice jovens dizer que há 40 anos não é idade de estar entrando na faculdade. Não tem idade para começar, nem para terminar, né? A gente tem que pôr só limites. Eu, por exemplo, estudei na universidade da terceira idade. Minha mãe me alfabetizou e depois fomos colegas de classe. Então, essa experiência maluca e maravilhosa de você compartilhar com a diferença, essa riqueza
que a gente precisa recuperar como respeito e como uma coisa fantástica. Estar sempre entre os iguais, sempre da mesma idade, ser jovem é bárbaro, mas conviver com pessoas diferentes, de idades diferentes, de pensamentos diferentes, é bárbaro. É isso que nos amadurece, as diferenças. Se formos sempre iguais, sempre mais, sempre o mesmo, não precisamos nem evoluir. E aí perdemos o sentido da própria vida. Então, esse preconceito infantil, que quer desqualificar, que é uma competição, como que se ser jovem é mais competente, não quer dizer. A experiência traz competência, né? Então, não é a juventude em si que significa realmente algo. Significa, sim, a força, a energia, a disponibilidade para o novo. Agora, permanecer jovem, ser capaz de entrar na faculdade aos 45 anos, é estar se refazendo, é ser muito jovem de espírito, é querer realizar os sonhos, é ter sonhos e correr atrás, que isso é o sentido da vida, e muito mais importante e exemplar para nós, do que um preconceito tolo, porque aí os professores também serão desqualificados, porque tem mais idade, né? A experiência faz isso. E recomeçar sempre é uma experiência fantástica e com outros olhos. Imagina você poder estudar com alguém que tem uma visão absolutamente diferente, mais madura, daquilo que você está aprendendo agora, ouvindo pela primeira vez. Compartilhar é uma experiência muito melhor, você compartilhar com alguém mais velho, do que estar sempre todos iguais, o mesmo, né? Sem dúvida. E os sonhos, né, não envelhecem, como já dizia Milton Nascimento, Loborges, e a gente precisa aproveitar mesmo, né, cada faixa etária e, como você falou, aproveitar a experiência, né, essa troca de informações que cada faixa etária tem, né? A gente tem que viver isso, olhar o que eu posso fazer com essa experiência. E, Dora, você como socióloga, né, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco com a Carol, que era a gerontóloga que estava aqui com a gente, sobre essa questão cultural, né? É como se envelhecer ainda é tido enquanto sociedade como uma coisa que as pessoas têm medo. Você acha muito disso pelo fato de como a sociedade mesmo lida com as pessoas que envelhecem? E a gente pode falar de mercado de trabalho, né? No primeiro bloco a gente mostrou Um Povo Fala, e uma das entrevistadas comentou que mesmo com a experiência dela, ela já teve um emprego negado como recepcionista pela aparência de uma mulher mais velha. Isso ainda é um tabu, né? Queria que você esmiuçasse um pouquinho esse assunto, enquanto sociedade, como socióloga que você é. Bom, isso faz parte do nosso sistema capitalista, né, no qual estamos inseridos e que quer o sangue de cada um, a energia. Então, a força de trabalho produtiva tem que estar sempre atualizada e dando o máximo de si mesma. Então, essa eterna juventude, esse estímulo, essa coisa de que os jovens é que têm a beleza, os jovens é que têm a força, os jovens é que têm a energia, estimula muito o preconceito, né? Somos vistos todos, homens e mulheres, trabalhadores em geral, como objetos para o trabalho. Então, você quer o quê? Um padrão de beleza, né? A Meryl Streep, aquela atriz norte-americana, fez um grande manifesto, era do Sindicato dos Artistas, por isso, a mulher, atriz, depois de mais velha, não consegue nenhum papel que não seja de mãe, de doente, de sofredora, e não vira mais a mocinha, não há romance, não há erotismo. E aí o Clint Eastwood fica idosíssimo e é sexy. Então, essa coisa de que, para os homens, o envelhecimento, que tem muito a ver com a questão reprodutiva e com a nossa sexualidade muito reprimida, ainda até hoje, porque fica uma coisa do destino da juventude, como se a terceira idade, como que se ser idoso, você não tivesse, inclusive, a memória do desejo, a experiência e o conhecimento. As mulheres não têm esse problema, né? Você tem um estímulo social para que as mulheres não tenham mais desejo, acabada a fase reprodutiva, porque parece que o sexo tem função, é a reprodução e acabou, né? Até a prática médica toda voltada para o corpo da mulher está muito voltada para a questão da reprodução e não para o prazer em si, que é o que você
pós-menopausa vai poder conviver sem o medo da gravidez, sem a culpa. Então, aproveitar essa maturidade e essa sexualidade é negada. Isso é a manutenção de uma população insatisfeita e submissa e que fica aceitando o mercado de trabalho, salários mais baixos, constrangimento. Aí você tem que fazer o Estatuto do Idoso para defender o direito, né, ao trabalho, à vida digna, à sexualidade, ao prazer, ao afeto, ao convívio social. Isso tudo é uma questão que envolve o capital, que envolve a grande massa trabalhadora sendo vista como ninguém, né? O corpo da gente sendo sistematicamente manipulado, e nós mulheres em especial, mas hoje muitos homens também, você vê os jogadores de futebol, os atores, todos esses estão todos com os corpos manipulados e destinados ao mercado. É alguém que decide como o seu corpo tem que ser, não é você. Você não pode ter crise existencial, surto de gula, ansiedade, não. Você tem um padrão de comportamento, vestimento, corpo, idade, que não satisfaz ninguém, que nos torna uma sociedade infeliz e aí facilmente manipulável, atrás de cremes, de cirurgias, de intervenções médicas, para recuperar aquilo que você não perdeu, você ganhou em maturidade. Entende? Então é como se nós estivéssemos perdendo algo que não usufruímos, que na juventude estamos aprendendo. E depois corremos atrás de voltar a ser o que nunca fomos. Porque quando os jovens não fomos maduros, estamos sendo agora. Então, no lugar de exercer e ter prazer nesse tempo presente, da maturidade, do conhecimento, nós estamos correndo atrás de negarmos a nós mesmos e a interferir, inclusive, nos nossos corpos para corresponder a um padrão que é social. A gente acaba vivendo em função disso. Até para contextualizar um pouquinho o que a Dora falou, eu queria colocar uma imagem na tela, vou pedir para o pessoal colocar, por gentileza. Você comentou um pouquinho das atrizes, né? Na verdade, da atriz Flávia Alessandra, gente, que ela deu uma entrevista ao jornal o Globo recentemente, justamente falando sobre a questão, dentre vários assuntos, ela citou o etarismo. E aí me chamou a atenção, né, a frase que ela falou, abre aspas, a falta de protagonistas mais velhas nas novelas, e isso é um desafio para a representatividade etária. E é bem isso mesmo, né? Ela, que é uma pessoa que trabalha exclusivamente com a imagem, né, a gente vê isso na televisão de uma maneira geral, né? A falta de protagonistas mais velhas, a gente vê também outra área, apresentadoras, enfim, várias pessoas mais velhas, a gente tem essa carência, isso não só na televisão brasileira, mas na televisão mundial, né? Principalmente em profissões onde trabalha-se a imagem. Isso. Sim, no cinema, na TV, em tudo que é uma representatividade, esse padrão que chamam de beleza tem que ser único e jovem, né? Então, você pode ter nos filmes uma diferença muito grande de homens casando com mulheres muito mais jovens, né? Quando é o inverso, é uma exceção, uma história de arrogância ou de extravagância, né? Incentivando a competitividade, né, entre as faixas etárias, sobretudo quando a gente fala entre as mulheres, né, acaba incentivando toda essa rivalidade com todo esse contexto que é imposto pela sociedade. Dora, eu vou só pedir para você aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido break. Daqui a pouquinho estamos de volta com Diálogos da Cidade para a gente continuar esmiuçando esse tema e abordar ainda muito mais. Hoje estamos falando sobre etarismo. Fique com a gente, voltamos já já. De volta com Diálogos da Cidade. Hoje eu estou recebendo a socióloga Dora Soares, que está conversando com a gente sobre etarismo. A gente finalizou o bloco anterior, gente, falando sobre a questão, principalmente que as mulheres sofrem, né, com esse tempo. Quanto mais velhas elas vão ficando, elas sofrem descaradamente
muitas delas, esse preconceito pela aparência. Aí a gente até mencionou uma entrevista que a atriz Flávia Alessandra concedeu ao jornal o Globo, falando dessa falta de protagonistas mais velhas em novelas, em filme, de uma maneira geral, nos ambientes em que trabalha-se com imagem. Dora, só para a gente contextualizar um pouquinho disso, né? Com os homens, a gente já citou, né? O homem mais velho, o grisalho, ele é tido como galã. E como está tão enraizado, né? Muitas vezes a gente não percebe. Nas próprias histórias infantis, a gente pega os clássicos, os contos de fadas, as mulheres mais velhas, elas são sempre as bruxas, né? Agora, os homens mais velhos, eles são uma pessoa gente boa, o pai, aquele vovô. Agora, as mulheres, elas são retratadas de uma forma pejorativa também, né? É muito doido a gente pensar nisso, como que tá muito enraizado, tá muito dentro de nós esse significado, né? É profundo e é histórico, né? Os homens são magos e as mulheres bruxas, né? Os velhos. Então, isso está muito enraizado. Nós temos uma sociedade que se estrutura na violência, porque se há de pensar que a sociedade ocidental, para se estruturar, nós somos queimados 350 anos como bruxas, né? Para acreditarmos na superioridade masculina, para acreditarmos que precisamos dos homens para viver, para acreditarmos nesse machismo estúpido de que não somos amigas, não somos aliadas, que nos odiamos, que disputamos entre nós, os homens. Para acreditarmos nisso, fomos queimadas viva 350 anos, né? Então, não é uma coisa assim, sempre foi, isso não é acaso, é projeto mesmo de uma sociedade patriarcal, machista, em que o trabalho feminino não é reconhecido, porque se há de convir educar, cuidar da casa, alimentar, ter criatividade para o dinheiro durar o mês inteiro, alimentar a todos de bom grado, isso é um trabalho incrível que nós dedicamos nossa inteligência, nossa criatividade, nossa energia, e não é reconhecido como tal. Aí fantasma aparece, né? Então, o universo feminino, ele precisa ser reconstruído, porque ele foi abafado e apropriado. E no padrão hoje de beleza e comportamento, em que ser jovem é o que conta, e que é uma coisa absolutamente estúpida, né? Porque você precisa aprender. Quem ensina é o mais velho. Quem ensina é quem tem o conhecimento. Então, no lugar de aproveitarmos a maturidade para não passarmos os mesmos problemas, nós estamos com uma sociedade que retrocede nas questões sociais. As meninas estão engravidando aos 14, como minha bisavó, né? Então, que autoconhecimento é esse? Que sociedade culta é essa? Que juventude é essa? Que acaba não tendo regra e assumindo uma maturidade que não tem e destruindo um futuro que poderia ser muito melhor se dosado com a maturidade, né? Ser filho aos 28 é muito melhor que aos 14, para a criança e para você, né? Pensar nisso, querer envelhecer, entender que a juventude é um processo de aprendizado, de querer mais do que se tem, porque você já querer ter o seu comportamento da sua bisavó aos 14, né? Criar filhos e ter marido aos 14, por quê? Se eu posso aprender, se eu posso ter um mundo à minha frente, né? Se até os 45 eu posso entrar na faculdade, né? Então, essa ambição de um mundo melhor, mais maduro, um tempo melhor para as coisas, uma sociedade mais rica, que pode se criar melhor, porque você há de convir que você ser mãe e pai aos 20, aos 14, é muito mais difícil o emprego, a estabilidade, o futuro. Então, essa é nossa sociedade brasileira, nós enfrentamos isso, nós mulheres temos um papel importantíssimo para combater, porque nós somos as cuidadoras, somos nós que cuidamos dos idosos, né? Então, a gente que tem, e nós, é uma frase da Michelle Bachelet, que assumiu o Chile, eu acho muito importante repetir todos os dias, nós, mulheres, somos 51% da população mundial. Os outros 49%, nós parimos. Então, nós temos que educar, mas nós temos que nos reeducarmos.
porque passamos esse processo de queima, de destruição de nós mesmas, de identidade, de uma ciência, uma prática médica que domina o nosso corpo e não nos realiza, né? Não estimula o nosso corpo a funcionar como deve, né? Um sistema capitalista que nos vê como mercadoria, nós temos que produzir, 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 e produzir para o mercado, e não chegar a um tempo em que a satisfação é que é a nossa produção, o que nos realiza, o que nos satisfaz. Então, a nossa sociedade está estruturada para manter a violência, né, a violência com a questão etária, com a questão da deficiência, com a questão da infância, com tudo que não é aquela perfeição do aquele homem que o Da Vinci desenhou, perfeito, inteiro, né? Então, as calçadas podem permanecer quebradas, porque o direito de ir e vir não precisa ser garantido, porque se você for garantir o direito de ir e vir, né, na terceira idade, você precisa de calçadas melhores, que você não tropece, que tenha uma rampinha, né, de uma cidade estruturada, de uma estética para a paz. E que nós temos é uma estética da violência. Nem o poder público nos garante o direito de ir e vir. Temos que fazer programas que defender a lógica de, olha, a idade não é problema, a idade é apenas a diferença, e é o que nós todos desejamos alcançar. Vamos aproveitar, vamos ter sonhos de como que a gente vai ser velho, né? Se a gente vai ser contador de histórias, se a gente vai ser ranzinza, vamos sonhar nossa velhice. E isso não faz parte, né? É o padrão de beleza, como eu me conservo eternamente, para que eu não seja aquilo que eu sou, uma pessoa madura. Combater a violência, assumir isso. E nós, mulheres, temos um grande papel de nos reeducarmos por dentro, a convencermos que não vivemos para o outro, que sermos quem somos já é um grande motivo de orgulho. Sem dúvida. Para a gente dar seguimento na discussão, então, Dora, eu queria mostrar mais duas imagens que a gente separou, falando um pouquinho dos direitos da pessoa idosa. Ah lá, olha só que interessante, Dora. Alegando preconceito, deputados distritais do Distrito Federal aprovam uma mudança na imagem que representa os idosos em vagas de estacionamento, filas e também de outros serviços. Aí agora sim, vamos voltar para a imagem das placas, gente. Olha só, na primeira imagem, à esquerda do seu vídeo, a gente vê um idoso com uma bengala, né, nitidamente com alguma dificuldade de locomoção. E na segunda a gente vê uma pessoa acima dos 60 anos, né, mais jovial, disposta a fazer várias coisas, né, não tem essa questão da limitação. É bem interessante, Dora, eu achei porque as placas, elas são muitas vezes retratadas, né? Idoso, a gente tem uma figura em mente de que o idoso, ele, claro que tem uma limitação física que todos nós vamos adquirindo ao longo da vida, mas isso não é só com os idosos, né? Você com uns 18 anos, você tem uma energia, com seus 30, 28, 30, você já não tem a mesma. Isso não é limitado, não fica restrito apenas aos idosos. Mas a gente tem esse costume, essa mania, né? As placas, elas retratam os idosos de uma maneira como se eles fossem frágeis, né? E a gente precisa desmistificar isso também. Principalmente porque 60 anos hoje, para nós, é alguém muito jovem, muito saudável. Né? Nós temos aí uma série de atividades, e mesmo a ciência médica, hoje uma pessoa de 60 anos é absolutamente saudável, capaz, né? Você vai ter mais deficiências, mais limites, mas 80, 90 anos, é isso se a gente não pensar no Niemeyer, né? Que viveu 105 produzindo. Então, a questão mental, a questão da solidão, isso afeta muito mais, o preconceito afeta muito mais, envelhece muito mais cedo, a solidão, a questão de você ficar exilado de qualquer atividade social por ser idoso, é cruel, e isso antecipa em muito a lucidez mental, né? A perda da lucidez mental. Então, essa mudança de placa é uma ideia bacana, porque assim, ter mais idade é como a infância, você também tem limites na infância, você precisa de segurança maior,
né? Então, uma idade maior também, você precisa de estabilidade, de garantia de vagas mais próximas da entrada e as mais distantes, então, para quem pode andar com mais facilidade. Basta compreender isso para entendermos os nossos limites. Mas os nossos limites são apenas referência. A partir deles é que nos desenvolvemos, então não andamos tão mais rápido, mas andamos perfeitamente, né? Então, isso é que é necessário entender. A maturidade é um processo fantástico. Enquanto a gente nega a si mesmo. Sem dúvidas. Dora, eu vou aproveitar então e vou exibir, gente, a professora e psicanalista Maria Emília Almeida gravou um vídeo pra gente falando um pouquinho, contextualizando um pouquinho desse assunto que a gente está conversando, o etarismo. Vamos conferir? Tem aí um paradoxo ou uma profunda contradição interna. Sabe por quê? Porque a pessoa que é preconceituosa contra o idoso, ela também vai envelhecer se ela tiver a sorte de viver mais tempo. E outro paradoxo, outra contradição interna nesse preconceito é que a gente está num momento histórico e cultural em que, como nunca, os avanços da medicina, os conhecimentos de nutrição, os cuidados com o corpo, envolvendo musculação, pilates, etc., estão num ponto ótimo. Então, é possível lidar com a terceira idade de maneira criativa e produtiva. E eu pensei em falar sobre alguns nomes de pessoas que estão aí na terceira idade e muito bem. Por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que está montando uma ópera baseada numa peça hindu, o David Attenborough, que é um biólogo e que faz documentários para a BBC, tem 97 anos e está a pleno vapor, ainda trabalhando. E se eu for lembrar de outros exemplos, tem outras tantas pessoas aqui do nosso cotidiano, assim como no mundo artístico, que estão bastante produtivas e na terceira idade. Nós vamos fazer isso acontecer também com as nossas vidas, né? Então, apesar de eu falar dessa contradição, vamos lembrar que nos contos de fadas, as mulheres idosas tendem a ser bruxas e os homens idosos tendem a ser os sábios. A gente também vê aí no cotidiano que um homem como George Clooney é considerado galã até hoje, ao passo que uma mulher de cabelos grisalhos raramente é vista como charmosa e muito menos sexy, tal como a gente atribui ao George Clooney e a outros homens. Um Bruno Galhaço está começando a ficar grisalho, provavelmente as mulheres acham um charme. Mas alguém lembra de alguma mulher grisalha e que as pessoas acham um charme? Então, ainda tem esse aspecto cultural que, para variar, desvaloriza as mulheres. No entanto, o mundo está mudando, né? Tanto que a gente está tendo vocês aqui me levando a pensar a respeito disso. Então, além disso, vamos lembrar que eu estou falando principalmente no plano individual, mas no plano do trabalho, o fato de uma pessoa uma pessoa da terceira idade ser preterida na comparação com uma pessoa mais jovem, mostra que, de forma mais coletiva e em empresas, ainda existe uma discriminação que desvaloriza idosos. Contudo, um idoso pode ter o acúmulo das experiências, pode ser criativo, pode ser produtivo, e a diversidade de cérebros e de experiências, unindo pessoas mais jovens e pessoas
mais idosas, pode compor uma equipe bastante interessante para que as empresas funcionem da melhor maneira possível. Tá aí, então, muito importante a participação da professora e psicanalista Maria Emília aqui com a gente. Obrigada, professora, pela participação, por contribuir aqui com a gente também. E é isso, né, Dora? E é importante a gente reforçar também, estamos chegando nos momentos finais do Diálogos, é importante a gente reforçar, gente, que etarismo é uma coisa muito séria e deve sim ser denunciado. A gente não pode deixar essa situação passar. A gente precisa de mais espaços como esse, né, de estar falando sobre esse assunto. E também, se você foi vítima de uma situação dessa, ou se você acompanhou também, presenciou, vá lá, converse com a pessoa. Essas situações, elas não podem passar em vão, né? Dora, eu gostaria de agradecer você pela participação aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, viu, por contribuir com o seu conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço o convite, sempre às ordens. Só queria, em cima dessa última fala, lembrar que o Estatuto do Idoso prevê como crime a agressão contra o idoso, tanto assim discriminando um desconhecido e uma pena maior para quem é o cuidador, porque às vezes você vai cuidar de alguém debilitado e judia. Então, nós estamos aqui, eu me dispus a estar com vocês na defesa de um mundo de paz, solidariedade, justiça e carinho uns com os outros. Eu acredito que é possível um mundo melhor. Sem dúvida. Então, portanto, reforçando o que a Dora falou, denuncie, né, gente? Essa situação é crime, denuncie, não deixe passar. Assim como eu, você, todos nós também somos responsáveis por tudo, por toda essa situação. Então, se você presenciar uma situação, não deixe passar em vão. Eu gostaria de reforçar também, a gente conversou com o Alexei no programa, gente, falando de mercado de trabalho. São José dos Campos também tem o programa Qualifica São José, que oferece cursos de qualificação. Então, independente da idade, né, mas a gente está falando muito sobre o etarismo, sobre as pessoas mais velhas. Então, nunca é tarde, gente, para aprender, para conhecer uma coisa nova. A gente tem que se livrar desse medo do desconhecido que a gente tem e encarar mesmo uma nova atividade, seguir os nossos sonhos, não é mesmo? Então é isso, agradeço a Dora mais uma vez. O Diálogos da Cidade fica por aqui, mas vocês podem rever este programa na íntegra e todo o resto dos programas da TV Câmara de São José, que por sinal está com uma programação bem legal, gente, bem variada, 10 anos de TV no ar. Vocês podem então nos acompanhar pelo youtube.com/tvcâmarasjc. Podem nos assistir também pelo canal aberto 12.3 e também nos acompanhar pelo Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Lá vocês têm acesso aos nossos bastidores e também podem, inclusive, enviar sugestões de pauta por lá, viu? Eu fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Até mais!